Olá, eu sou a Liliane Café, arte educadora e educadora de cidadania do Núcleo Planalto do Lar de Fátima. Tudo bem? Bom encontrar vocês aqui de novo. Estamos aqui para mais um Lar de Fátima na web. Vamos começar? Pera aí. Antes disso, um pit stop rapidinho. Vai lá lavar a mão. Você já lavou essa mão hoje? Você sabe que agora a gente tem que acostumar a lavar a mão toda hora. Vai lá que eu te espero. Voltou? Ai, que bom. Tem que se cuidar para cuidar dos outros, do próximo. Pra gente sair já já. Primeiro, se você precisar sair de casa, ó, máscaras. Usem máscaras, se protejam muito. E assim, logo a gente vai estar juntinho de novo. Podendo dar um abraço de verdade, podendo falar de pertinho, podendo dar beijo, que é isso que faz tanta falta pra gente, né? Mas por enquanto, vamos caprichar na nossa higiene, certo? Hoje eu vim aqui para mais uma aula de cidadania. Eu vou aproveitar então e vou voltar àquelas aulas que eu estava dando quando tudo isso começou, quando a pandemia aconteceu e a gente foi impedido, teve que ficar de quarentena. Pois é, foi lá em março, no começo de março, então, na sala de aula, eu estava começando a conversar, a passar esse assunto aqui, ó, mulheres, sim, porque março é o mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e nós então comemoramos o mês das mulheres. Então, nada melhor, né, do que a gente começar por esse assunto. As mulheres, a importância delas, o seu direito, o seu empoderamento, a luta contra o machismo, a luta contra a violência que esse machismo gera. Então é isso. Vamos então, para falar, para começar de uma maneira bem light, bem suave, a gente vai falar sobre grandes mulheres da história, né? Normalmente as mulheres, elas não são valorizadas pelos livros de história, né? A maioria também já foi escrita há muito tempo, tem poucas publicações recentes. E as grandes personalidades femininas da história, elas não recebem a mesma atenção que os homens, que os grandes homens da história. As mulheres, elas são deixadas assim de lado. E coisa que não deveria, porque elas foram protagonistas de muitas boas batalhas. Elas foram muito importantes para muita coisa, para as mulheres ganhar direito, por exemplo. Porque, né? Quem que você acha que lutou para a gente ter os direitos que a gente tem hoje? Foram os homens que lutaram? Não, foram as mulheres, né? E isso também é uma parte fundamental da história. Começando pelo dia 8 de março, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, né? Em que muitas mulheres comemoram, mas também é um momento de reflexão, porque nesse dia nos Estados Unidos foi o dia de um acidente, acidente que não foi tão acidente assim, né? O dia em que trancaram trabalhadoras que faziam um processo na Revolução Industrial dentro de uma fábrica e colocaram fogo, e elas estavam trancadas, não conseguiram sair. Eles colocaram fogo para, né, dispersar, que não dispersou porque elas estavam trancadas, e muitas mulheres morreram aquele dia. Por isso que o Dia Internacional da Mulher é dia 8 de março. Isso já é história, né? Uma parte triste da nossa história, onde essas mulheres mártires, né, começaram a abrir caminho, e hoje em dia, né, a gente tem os direitos, alguns poucos direitos, mas nós já temos muito mais do que no começo do século, porque naquela época a gente nem votava, né? Você sabia que não faz nem 100 anos de direito que a mulher vota?
Sim, faz pouquíssimo tempo. O voto feminino foi regulamentado em 1934. Já tinha muita vovó nossa que tinha nascido. Algumas até eram mocinhas e elas ainda não podiam votar. Faz pouquíssimo tempo também, mais ou menos nessa época, os maridos mandavam completamente nas esposas para você sair, viajar de uma cidade para outra, sozinha que fosse. Você tinha que mostrar a sua aprovação do marido, um registro. Ele tinha que autorizar a mulher a viajar. Não era mole não. Ainda bem que com a luta das mulheres, os direitos foram sendo galgados, foram sendo conquistados, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas personalidades femininas que vieram aí, ó, trazendo toda essa força. E mulher é esse ser que pode tudo, né? Ela, mulher é quem dá a luz, então, teoricamente, a gente tinha que ter até mais direitos. Ou não, mas pelo menos direitos iguais. É isso que as pessoas têm que entender. O feminismo, a palavra feminismo não é o contrário de machismo. Machismo quer dizer que você acha que a mulher não é o suficiente, que ela não é capaz, que ela não tem a mesma capacidade que o homem. Machismo é o que subjuga a mulher, entendeu? Já o feminismo não. O feminismo é a luta das mulheres pela igualdade. Se você vê algum grupo que se designa feminista, com atitudes erradas, com atitudes irracionais, radicais, isso não é o verdadeiro feminismo. O verdadeiro feminismo é aquele que de fato luta para conseguir direitos para as mulheres, né? Então, essa foi uma introdução rapidinha para a gente entrar no nosso assunto principal. Olha aqui que lindo, ó, esses trabalhos que nós estávamos fazendo quando terminou, né? Quando começou a pandemia. Olha lá, várias personalidades, e agora a gente vai escolher algumas delas para falar, para apresentar para vocês. As minhas aluninhas fariam isso, né, em sala de aula, mas como elas não podem, então eu vou falar sobre algumas das maiores personalidades, de algumas heroínas, né, que foram negligenciadas nos livros de história. Bora lá? Vem comigo! Bom, então vamos falar de uma delas. Deixa eu ver, vamos começar aqui na pontinha, ó. Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, uma garotinha paquistanesa. Malala era filha de professores e ela nasceu em uma vilinha no Vale do Swat, no Paquistão, onde ser mulher nunca foi fácil, mas onde era extremamente difícil ser mulher. As mulheres nasciam já com um destino determinado, se casar. Muitas delas não eram nem registradas, elas só eram registradas quando se casavam com os maridos, adotavam o nome deles, né? Pois é. Mulher mal existia, né? Nem registro tinha, essa era a verdade. Que lugar difícil. E olha que há pouco tempo atrás, ainda hoje é assim também. Bom, Malala nasceu lá, filha de professor, e o pai dela, né, era especial. Ele não tratava a Malala por ser mulher com diferença, como a maioria dos outros pais faziam, não. Ele tratava ela com os mesmos direitos, com o mesmo amor que ele tratava os meninos. Bom, Malala estudou sim, o pai dela tinha uma escola e ela ia estudar normalmente. Era a mais falante, a mais valente, gostava de oratória, de falar em público, sempre foi uma menina líder. Mas esse não era um perfil muito adequado para as meninas de lá, né? Ainda mais que quando ela tinha apenas 10 anos, o Talibã
um grupo, né, islâmico radical, mas muito radical e violento, começou a comandar o vale e começou a se incomodar com as meninas e proibiu destruir escolas, proibiu que as meninas fossem trabalhar. Então, Malala, que não se conformava, né, começou a juntar as suas amigas. Elas usavam burca, que era uma norma lá, e colocavam os livros por baixo dos véus, assim ninguém via que elas estavam indo para a escola ou voltando da escola. E assim elas levaram durante um tempo, debaixo de muitas ameaças. Malala também começou a escrever. E ela começou a escrever tanto pela internet, montou um blog, colocou um pseudônimo e começou a denunciar os absurdos que o Talibã estava, né, cometendo lá na sua área, com todo esse radicalismo. Até que a BBC convidou ela para escrever para eles. Convidou ela para escrever para eles. E ela, a voz dela ganhou o mundo e começou a incomodar muito o Talibã, que ainda não sabia que era Malala. Mas um dia isso vazou e ela foi descoberta. E aí eles passaram um tempo muito corrido, um tempo de fuga, né? Achando que ainda podiam disfarçar. Mas não foi bem assim. Dia 9 de outubro de 2012, a Malala entrava em uma van escolar com as amigas. E um grupo do Talibã abordou essa van, descobriu quem era a Malala e deu 3 tiros nela, em uma criança. Vocês estão vendo o que é a cegueira da ignorância do radicalismo religioso? Deram 3 tiros em Malala. Meu Deus do céu. Malala sobreviveu. E sobreviveu com muita força. Ela se recuperou mais forte ainda. Pois é. Depois disso, de toda essa repercussão negativa, ela virou uma verdadeira lutadora pelos direitos da mulher no Paquistão e no mundo, contra o Talibã e contra qualquer outra pessoa que quisesse tirar os direitos das meninas de estudarem. Ela chegou a virar capa da revista Times, a publicação mais famosa do mundo, em 29 de abril de 2013. E no dia 10 de outubro de 2014, ela se tornou a mulher mais jovem a ganhar um prêmio Nobel. Olha que beleza! Pela defesa das meninas paquistanesas, pela defesa das mulheres poderem estudar e ser alguém na vida, né? Não é uma história linda, maravilhosa? Essa menina é um exemplo. Ela estudou, ela batalhou pelo direito de tantas outras. Que fique de exemplo aí pra gente, que tem tudo, né? Que tem a escola, que tem o projeto, que tem a internet. E a gente pode sim, se a Malala conseguiu mover mundos e fundos, morando num lugar assim, em que as mulheres mal têm direitos, né? Se ela conseguiu estudar no meio de bombardeio, se ela levou um tiro e não desistiu, por que você vai desistir? Não desiste não. Vamos estudar, vamos provar para o mundo que a gente pode, que a gente consegue, certo? Vamos escolher outra, olha. Bom, uma que as minhas crianças gostam muito e eu adoro o fato delas gostarem. É Dandara. Dandara de Palmares. Dandara, conhecida apenas como a esposa do grande Zumbi, líder quilombola, símbolo do movimento negro no país. Mas por quê?
né? Segundo os historiadores, Dandara teve menos reconhecimento, foi apagada dos livros de história, porque a história foi contada pelos vencedores, infelizmente, porque houve um grande massacre em Palmares, na última invasão, quando Dandara morreu, né? Zumbi foi capturado antes, depois Dandara morreu. Ela se suicidou. Os vencedores, eles não queriam dizer que eles não eram tão vencedores assim, né? Eles tinham vergonha de falar que muitas vezes, muito deles tinham caído por terra pelas mãos de Dandara, que eles tinham perdido muitos homens, sabendo que a culpa, as estratégias de luta, de guerra, eram armadas por Dandara. Dandara era uma grande estrategista de Palmares. E ao contrário do que todo mundo pensa, que ela era só esposa de Zumbi, não. Ela era uma das líderes do Quilombo na época de Ganga Zumba, que antecede, né, a liderança de Palmares de Zumbi. Foi antes de Zumbi. Zumbi chegou lá depois. E, aliás, Dandara ficou do lado dele para que ele assumisse a liderança depois de Ganga Zumba. Ela lutou, né? Foi uma referência em tudo, em toda a organização social do Quilombo. Era peça fundamental para o sucesso daquele local, daquele Quilombo. Ela ajudava na agricultura, ela era capoeirista, ela era estrategista de guerra, ela ajudava em todas as frentes. Sabe? Não dizem que mulher faz tudo ao mesmo tempo? Pois é, Dandara fazia tudo ao mesmo tempo. Ela era uma guerreira e ela também era uma grande organizadora, uma grande administradora. Só que, né, ela se suicidou em 6 de fevereiro de 1694. Ela pulou, né, depois que ela perdeu Zumbi. Zumbi foi decapitado, né, como exemplo para os outros escravos, o que não tira o mérito dele na luta. Mas depois que ela perdeu Zumbi, foi cercada lá em Pernambuco mesmo, na Serra da Barriga, onde ficava o Quilombo. Ela foi para pedreira, encurralada, e de lá ela se jogou com um precipício, dizendo que ela preferia morrer do que ser escrava. Ela não havia nascido para ser escrava. Na realidade, ninguém sabe se ela nasceu aqui ou se ela nasceu na África. Não há registros, né? Há poucas coisas de Dandara. A gente sabe de tudo isso? É documentado? Não. É tradição oral. Dandara é uma heroína que vem da oralidade. Todas as pessoas que passaram informações de umas para as outras, de geração para outra, e Dandara é essa lenda, essa mulher, né? Esposa de Dandara, sem registros, mas que todos sabem que foi tudo isso que eu falei. Uma guerreira muito especial, que batalhou contra a escravidão nesse país, né? Que libertou muitos escravos, acolheu muita gente no Quilombo de Palmares. É um orgulho. Vamos para outra agora, grande mulher da história. Vamos escolher mais. Bom, agora nós vamos falar dessa moça aqui, olha. Essa loira. O nome dela é Zilda Arnes. E ela foi uma grande médica sanitarista e um importante nome para muitas mães, para muitas crianças no Brasil. Bom, Zilda Arnes Neumann nasceu em 25 de agosto de 1934. Filha de alemães, nascida em Santa Catarina, no interior, ela se casou com um marceneiro, né? E logo cedo veio a ficar viúva porque ele faleceu em um acidente. Depois desse acidente, mesmo contra a vontade dos pais, que a Ilza foi estudar, foi fazer medicina, se tornar essa grande médica que salvaria muitas pessoas. Foi a doutora Isa Arnes, a convite da CNBB, é isso? Que criou, foi a doutora Zilda Arnes que criou a Pastoral da Criança.
É, a pastoral da criança, aquela que você tem o dia do peso, da pesagem do bebê, que tem a visita domiciliar, né, que às vezes leva as coisinhas para a família, que tem a reunião mensal para avaliação e reflexão, né, sobre aquele caso daquela família pastoral que salvou a vida de tantas crianças. Né? Antigamente as crianças morriam muito de desnutrição e ela, com toda essa preocupação com a fome e com a saúde dessas mães e desses bebês, salvou muitas pessoas, uma pessoa realmente iluminada. Pois é, a dona Zilda chegou por esse trabalho a ser indicada, ela teve vários prêmios, mas ela chegou por esse trabalho a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. Uma grande mulher, uma grande guerreira. Em 2004, ela recebeu outra missão, a de fundar e cuidar da pastoral da pessoa idosa. Agora ela passou a cuidar dos velhinhos. Atualmente, a pastoral da pessoa idosa cuida de mais de 100 mil idosos no país. Coordenava 12 mil voluntários que cuidavam de idosos em mais de 500 municípios no país inteirinho. Infelizmente, né, no dia 10 de janeiro de 2010, ela veio a falecer quando ela iria implantar a pastoral da criança lá no Haiti. Houve um terremoto em Porto Príncipe e, devido a esse terremoto, ela estava palestrando no momento, ela veio a falecer em meio aos escombros da igreja onde ela palestrava. É uma grande perda, né, de uma grande mulher que vai ficar para a história. Pronto, escolhi a última grande mulher da história e da história do Brasil, mas não só do Brasil, de dois países muito importantes, por isso ela é conhecida como heroína dos dois mundos, que é essa daqui, ó. Vendo aqui o desenho? Anita Garibaldi. Pois bem, Anita Garibaldi, ela nasceu em 30 de agosto de 1821, em Morrinhos, né? A Anita era uma mulher à frente do seu tempo, sempre foi. Ela se casou por imposição da família muito cedo, só que seu primeiro marido a abandonou quando ele se alistou na guerra, né? Passado um tempo, inconformada e uma mulher de luta, ela ingressou na Revolução Farroupilha e ela foi um dos grandes nomes junto com o grande amor da sua vida, Giuseppe Garibaldi. Né? Ela o conheceu durante a tomada de Laguna, né? Durante essa Revolução Farroupilha, e os dois se apaixonaram e ela resolveu segui-lo. Né? Ela confirmou que era uma grande soldada, uma grande guerreira da luta durante essa tomada de Laguna, onde ela foi e voltou várias vezes no meio dessa carnificina que foi essa batalha. Ela ia e voltava de lancha, na lancha num rio entre os corpos dos soldados que tinham sido abatidos, né? Levando e trazendo munição para os combatentes da sua causa. Pois bem, e depois outra grande parte da história de Anita, que é muito marcante na história dela, para mim principalmente, que eu achei muito legal, né? Que confirma a grande mulher que ela é que ela foi capturada durante a Batalha dos Curitibanos, que foi uma luta terrível, pior do que a de Laguna, e ela foi capturada. Ela estava grávida, né? E muita gente do exército rio-grandense que lutava pela independência e tal, muita gente morreu em combate. E tinha um campo cheio de mortos.
Então Anitta convenceu o comandante que tinha aprisionado a que deixasse ela andar pelos campos ali, para que ela tentasse recuperar o corpo do marido, que tinham falado para ela que Giuseppe tinha morrido, falecido durante a batalha, para que ela o achasse. O comandante, né, o coronel, pensou: é uma mulher, é só uma mulher grávida ainda, não representa perigo nenhum. Pois bem, ela foi e não voltou. Ela fugiu, né, grávida, andando naquele lamaçal, naquela beira daquele rio, por dias e dias e dias. E 8 dias depois, ela encontrou seu grande amor Garibaldi com vida, né? E ela, depois de muito tempo, quando foi finalizada a Revolução, infelizmente ou felizmente, né, conforme a gente vê na história, com a derrota, né, com a falta de condições de continuar o combate pela Revolução Farroupilha, eles partem para a Itália. Ela foi para a Itália seguindo o marido, depois de ter passado pelo Uruguai, enfim, outros lugares, e tido inclusive 3 filhos. Lá no Uruguai, ela parte para Itália e participa da unificação da Itália. E lá ela também é comemorada e muito querida, é considerada uma heroína lá também. Por isso que ela é chamada de heroína dos 2 mundos. Tá aí uma grande mulher que a gente precisava falar muito mais, uma inspiração para todas nós. Gente, eu acho que eu já falei muito demais, apesar de ter tentado resumir as histórias. E é isso. Esses são apenas alguns dos exemplos das grandes mulheres que a gente tem na história. Mais pra frente, em mais alguns vídeos, eu volto com mais algumas. Vou aproveitar para mostrar para vocês esses trabalhos lindos aqui, ó, que as minhas aluninhas fizeram, né? Inclusive, tem as grandes personalidades da história. Tem também os trabalhinhos que estão aqui desse lado atrás de mim sobre violência contra a mulher, que a gente não pode se calar em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim senhor, e muitas outras coisas do mesmo tema que eu ainda vou trazer em diferentes vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia ficar aqui falando sobre esses mulherões para vocês, e fica uma dica aqui, ó. Entendeu? Se precisar, ó. E viva as mulheres, gente. Respeitem as mulheres, viu, meninos? Meus aluninhos também estão sendo educados para respeitar a mulherada. Mulheres, se respeitem, respeitem o próximo, respeitem a mamãe, o papai, que vocês tenham uma vida muito harmoniosa aí dentro de casa.